Meus amados, bom dia. A palavra do Senhor nos diz que Absalão, ele consegue voltar para Jerusalém porque ele estava fugido para Gesur, uma cidade da Assíria, dos filisteus. E ele volta para Jerusalém e ele clama para entrar na presença do rei Davi. E o rei Davi o permite. E chega a acontecer, certa feita, que Absalão aparelhou carros e cavaleiros e 50 homens que correram diante dele para dar notícia ao povo, para o tratar como se ele fosse o rei de Israel. E nós vemos um princípio nesta pregação. Às vezes nós chegamos na presença de Deus, o Todo-Poderoso, e Deus tem até clemência e deixa que a gente venha entrar na sua presença. Mas se nós não temos o comportamento de filhos, daqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, começamos a andar pela nossa própria concupiscência e deixamos a presença do rei para ir contra o seu próprio reinado, para ir contra a sua própria palavra, para ir contra a sua própria direção. E foi isso que Absalão fez. Ele se levantou pela manhã e preparava a um lado do caminho da porta os seus intentos malignos. E sucedeu que todo homem que vinha e tinha alguma demanda ou alguma reclamação ou alguma coisa para buscar conselho diante do rei ou juízo diante de Davi, que também era um juiz, para que viesse a estabelecer a causa do povo, Absalão chamava para si. E Absalão, ele dizia: és tu de que cidade? De onde você veio? Aonde você mora? E dizendo a pessoa a Absalão, dizia: ora, eu sou desta tribo, ou eu sou daquela tribo. E ele falava assim: olha, o teu servo é da tribo tal. Então Absalão dizia: olha, os teus negócios são bons, porque Absalão fazia como se fosse uma espécie de pré-entrevista ao povo. E ele falava: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Absalão aqui começava o seu intento de persuadir o povo ao erro, a tirar o povo da presença do rei. Eu vejo esses negócios constantemente por cima do monte, aonde tem vários homens de Deus, várias mulheres de Deus que andam em sinceridade diante de Deus, mas tem aqueles que barram, até mesmo pessoas quando chega com um carro zero ou um carro diferenciado ou um carro acima de valor tal, ele começa a cercar estas pessoas para ter resultado financeiro dessas pessoas que eles vão profetizar. Por incrível que pareça, meus amados, isso existe no dia de hoje. E Absalão dizia mais a este povo: ah, quem dera eu fosse juiz, quem dera eu tivesse autoridade para julgar a causa de todo homem que tivesse alguma demanda diante do rei, para que eu mesmo viesse a fazer justiça com esta pessoa. Absalão, ele tinha uma mente carnal, ele não tinha uma mente espiritual. Uma coisa é você conviver na presença do rei e andar em espírito, outra coisa é você começar a atirar com sua inteligência carnal para tentar fazer o seu próprio plano sobre a terra. E sucedia que quando alguém se achegava para se inclinar diante de Absalão, pensando que ele era uma espécie de juiz de conciliação, para que se achegasse ao juiz principal, que era o rei Davi, essa pessoa ela começava a se estender em terra ou a ajoelhar diante de Absalão, pensando que ele era alguma autoridade em Israel. E Absalão simplesmente pegava na sua mão e o beijava, abraçava e o beijava. Absalão começava a fazer política. Absalão, ele não estava querendo julgar a causa do povo, mas chamar a atenção do povo para ele. E assim é a pessoa que chega do outro lado. Às vezes ela vai no monte de oração
ela vai simplesmente com a intenção de colher a boa profecia, mas mal sabe ela que está recebendo uma direção carnal. E esta pessoa fala conforme ela quer ouvir. Essa pessoa, ela não fala para que ela vá diante de Deus e confirme tudo aquilo que é falado pelo profeta. Simplesmente ela negocia ali mesmo e fala, olha, faça isso. E não fala para que a pessoa retorne a Deus e faça prova daquilo que está sendo falado. Porque a Bíblia Sagrada diz, julgai a toda a profecia, mas não julguei o profeta. E como é que se julga uma profecia? Quando nós vamos diante de Deus, oramos para confirmar com Deus se aquilo que ouço parte de Deus ou não. E desta maneira, Absalão, ele ia comovendo e pervertendo o juízo em Israel. Ele ia e falava ao povo aquilo que o povo queria ouvir. E ele furtava, ele roubava o coração do povo para que o povo não andasse diante de Deus o Todo-Poderoso. Como se fosse assim, olha, o que eu falar é rema, não precisa mais orar, não precisa mais louvar, não precisa mais glorificar, não precisa mais entrar na presença do rei, não precisa mais ir pela madrugada diante do Todo-Poderoso. Deixa que eu resolvo. Amados, há vários sacerdotes e há vários profetas no dia de hoje que tomam esta posição diante de Deus e vão ser culpados por tudo aquilo que eles falam no mundo terreno, diante dos homens. E ao cabo de 40 dias, logo após esses acontecimentos, logo após Absalão intentar os seus intentos, ele pede ao rei para ir para Hebrom. Ora, Hebrom é aquela cidade que Davi estava correndo de Esaú, de Saul, e quando Saul morre, ele volta para Hebrom. Amém, meus amados? Para reinar em Hebrom. Ele começou o seu reinado lá. E Absalão, ele pediu para ir justamente para essa cidade. E ele ainda mente. Porque a Bíblia Sagrada diz que todo aquele que mente é filho do diabo. Amém? Davi já chegou a mentir com Jonatas para saber a mente de Saul. Mas aí era uma estratégia de Deus, para que Deus viesse a declarar o que Saul pensava. Porque existem dois tipos de situações. Todo aquele que mente é filho do diabo, segundo João 8,44. E se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu julgado como pecador, como diz Romanos capítulo 3, verso 7. Uma é estratégia e a outra é dolosa. Entenda estas coisas pelo poder do nome de Jesus. Porque às vezes nem tudo você pode declarar da sua vida, porque quem está do outro lado não vai entender conforme você pensa diante de Deus. Mas muitos são os que tentam sondar o seu coração, e às vezes você tem que ter inteligência espiritual para responder. Claro que se uma pessoa pergunta para você em espírito, você tem que responder também conforme o Espírito, porque é o Espírito Santo que está te inquirindo. Porque ele, estando morando lá em Gesur, ele fala para Davi, na Assíria, disse ele que fez um voto diante do Senhor, o Deus de Israel, e quando ele tornasse a Jerusalém, ele viria a servir o Senhor e a cumprir o seu voto em Hebrom. Mas isso era só uma estratégia para que ele se levantasse e tomasse o reino de Davi. É aquele tipo de homem que ele não tem comunhão com Deus, mas ele quer porque quer instituir um reinado sobre a terra, segundo a sua teologia, segundo a sua filosofia, segundo a sua escatologia, segundo os princípios de ministração de coaches dentro da casa do Senhor, segundo a persuasão e não segundo a palavra, segundo o benefício, segundo a cura, segundo a autoridade que diz, curai a todo enfermo, resistir ao diabo, combater o bom combate, ir realmente para as ruas e colocar a mão sobre a cabeça do povo, libertar a todo cativo, tudo isso conforme Mateus capítulo 10. Então, disse o rei, vá em paz. Ora, Davi, ele já estava acostumado com o conforto do trono.
ele nem sequer percebeu a astúcia de Salomão. Se Davi tivesse pelo joelho, orando, louvando, glorificando, exaltando e sempre na presença de Deus o Todo-Poderoso, se ele não tivesse relaxado, ele teria percebido como percebeu aquela astúcia de Joabe quando Joabe chamou a mulher Tecoíta para fazer um teatro diante dele. E Absalão foi para Hebrom e enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel. Ou seja, ele mandou pessoas irem às tribos dizendo: quando ouvires o som da trombeta, dizei, Absalão reina em Hebrom. Ele queria jogar um alarde, um som por toda a terra para dizer e gritar para todo mundo que agora ele era o rei, que agora ele é o sacerdote. Amados, nos dias de hoje, muitas pessoas fazem verdadeiros alardes, seja nas televisões, seja até mesmo por cima dos montes, seja nas esquinas, porque a palavra do Senhor diz que não é necessário quebrar a cana, fazer barulho, porque quem levanta é o Senhor. Mas Absalão, ele queria quebrar a cana, ele queria fazer barulho, ele queria gritar em alta voz pelas praças, e aí vai se cumprir uma palavra de Mateus que diz que estes já receberam seu galardão. E mais na frente nós vamos entender o que acontece com Absalão, porque quebrou a cana, porque fez barulho e porque tentou tomar aquilo que não era dele por direito. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens. Ele saiu de Jerusalém escoltado por 200 pessoas. Porém, os que iam com ele iam em simplicidade, simplesmente para fazer uma escolta, ou até mesmo por estar com ele em espírito e em verdade, mas não sabiam os intentos de Salomão. Quantos são os obreiros, oficiais da casa do Senhor, diáconos, profetas, que andam, às vezes, seguindo determinados líderes, mas não sabem os verdadeiros intentos do seu coração. E aí seguem esses líderes enganosamente, porque deixaram até mesmo de orar a Deus para saber o que fazer e começaram a seguir simplesmente o intento e a astúcia humana. Pessoas que enrolam dentro da casa do Senhor, pregam uma palavra, mas na mesma palavra eles pegam 3, 4 vezes a respeito de voto e de dízimo. E não é esse o sentido do Evangelho. A Bíblia diz: de graça recebeu, de graça dai. É um direito da casa do Senhor todo dízimo e toda oferta. É um direito da casa do Senhor o voto. Mas nós não podemos massificar nesta área, porque senão o Espírito Santo não é conosco. Porque fiel é Deus para levantar a casa dele, e fiel é Deus para abater a todo soberbo e a todo altivo. E Absalão mandou vir a Aitofel. Aitofel, o gileadita do conselho de Davi, era um dos conselheiros do rei. E Aitofel estava no meio desses conselheiros. A sua cidade, Giló, estava lhe oferecendo os seus sacrifícios. E a conjuração, que era a traição, ia se fortificando por sobre a terra. Amados, muitas das vezes o seu inimigo vai estar trabalhando contrário à sua vida e ele vai estar se fortalecendo sobre a terra. E se você não tiver em espírito de adoração e em verdade, você nem vai perceber o que ele está fazendo. Porque a Bíblia fala: não ignoreis aos ardis de Satanás. Qual é o conselho que eu dou? Que você fique sempre no joelho e orando, para entender o que o Espírito Santo está fazendo sobre a sua vida. Porque Deus, ele pode até mesmo transformar a maldição em bênção. Mas ele tem que falar com você e confirmar tudo aquilo que é falado, ou da boca de um profeta, ou até mesmo daquilo que você lê na sua palavra. E vindo o povo, ia crescendo com Absalão. Absalão, ele ia propagando o seu veneno sobre a terra. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. E Davi, vendo que o negócio era sério, porque não tinha mais como controlar, Davi chama os seus homens e todos os seus servos e toda a sua casa que estava com ele em Jerusalém e diz: levantai-vos e fujamos, vamos sair daqui. Amados, ele já era rei.
estava assentado sobre o trono. E a Bíblia diz que aquele que está em pé cuide para que não caia. Davi deu uma relaxada em algum momento. E aí, agora, ele perde todo o seu reinado, temporariamente, porque mais na frente nós vamos ver que Deus devolve esse reinado a ele, e fujamos. Porque não podemos escapar de Absalão. Vamos depressa caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e nos lança sobre nós e todo o povo algum mal, e fira a cidade a fio da espada por causa de nós que vamos ficar. Amados, Davi correu. Davi não estava mais com aquele espírito de guerreiro. Davi deu a chance ao seu filho e trouxe ele de Gessur a pedido de Joabe. E um filho agora se vira contra o seu pai. Quantos são os sacerdotes que caminham pelos caminhos do Senhor e depois se viram contrário à palavra do próprio Deus e começam a caminhar de um jeito próprio? Então, os servos do rei disseram ao rei Davi: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, o nosso Senhor, estaremos contigo. Por onde quer que tu vá, iremos. E saiu o rei com toda a sua casa a pé, e deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardar a casa. Amados, se você tem familiar, não deixa ninguém para trás não, porque o teu inimigo vai deturpar tudo aquilo que é da tua casa. Se você vai sair de uma região para outra, leva tudo consigo, protege aquilo que é teu, pelo poder do nome de Jesus, porque aqui é o segundo erro de Davi. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam em um lugar distante, e todos os servos que iam ao seu lado, que acompanhavam, porque eu creio desta forma, que companheiro é companheiro do começo ao fim, que aqueles que são parceiro andam do começo ao fim, seja na guerra, seja na bonança, tem que estar junto, como também todos os quereteus e todos os peleteus e todos os giteus, 600 homens que vieram de Gade a pé, caminhavam diante do rei, como se fosse na proteção daquele que estava corrido e fugido. Disse, pois, o rei a Itai, o griteu: por que irias tu também conosco? Volta-te, fica com o novo rei, fica com Absalão, porque és estrangeiro e também desterrado. Ou seja, você não está na tua terra, você está em outro lugar. Teu lugar não é aqui comigo. Ontem tu viestes e te levaria até mesmo comigo a caminhar. Se fosse em outra ocasião, eu te levaria, pois eu vou para onde eu puder ir. Eu não tenho nenhum lugar para descansar a minha cabeça. O interessante é que Jesus já falou esta palavra. Olha, o Filho do Homem não tem um lugar para descansar. Volta, pois, e torna a levantar os teus irmãos contigo com beneficência e fidelidade. Ou seja, volta para lá e serve ao rei com amor e fidelidade. Respondeu Itai, porém, ao rei Davi e disse: vive o Senhor, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, e vive o rei, meu senhor Davi, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor Davi, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente também estou ao teu serviço. Amados, amigo é isso. Seja de um jeito ou de outro, estamos juntos. Seja para sofrer, seja para ter beneficência, seja na guerra ou seja na bonança, estamos juntos, meu amigo. Vamos orar, vamos glorificar, vamos exaltar, vamos bendizer, vamos entrar na presença do Senhor, vamos fazer campanha. Mas vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Em nome de Jesus, vai dar certo. Tudo que tem aqui vai dar certo. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa diante de mim. Assim passou Itai, o giteu, e todos os homens, e todas as crianças que haviam com ele. E toda a terra chorava em grande voz. Amados, é uma decepção. Uma hora o homem está assentado num trono, e daqui a pouco cai por terra todos os seus planos. Eu imagino aqui grandes empresários cristãos que já tiveram grandes fortunas nesta terra, vida boa,
e agora vive morando de aluguel, até mesmo sem saber o que fazer, acometido por enfermidades. Mas fiel é Deus para trazer à existência novamente aquilo que não existe sobre a vida desses homens, sobre a vida desses pastores que foram enganados. E agora, com muito mais fé, cresce na presença do Senhor, porque a glória da segunda casa sempre foi maior do que a primeira. E passando todo o povo também, passou o rei diante do ribeiro de Cedron. E passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Mais uma vez, Davi desce ao deserto. Eu lembro que Jesus Cristo, ainda como criança, ele fugiu de Herodes e foi para o Egito. E quando eles voltaram, mais uma vez, ele teve que andar pelo deserto quando ele foi tentado por Satanás. Amados, deserto é tanto para os nobres como para aquele que está fugido. Deserto é lugar de crescimento e de reflexão. Deserto é lugar em que você aprende a servir a Deus em espírito e em verdade. Porque muitas pessoas, quando estão vivendo uma vida regalada, esquecem que existe Deus sobre as suas vidas e começam a verdadeiramente cometer verdadeiras atrocidades sobre a terra. E nesse tempo também Zadok estava ali, estava com Davi, e com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança, a arca de Deus. E puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de passar a cidade. A arca de Deus era a simbologia da casa do Senhor, era a simbologia da presença do próprio Deus. Então o rei Davi disse a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, a Jerusalém. E se Deus achar graça, e se Deus olhar para nós com um olhar de clemência, nós vamos tornar a trazer a nossa vida a Jerusalém. E vamos entrar de novo na casa da habitação do Senhor e adorar a Deus em espírito e em verdade. Deixa a arca em Jerusalém. Se porém disser que não tem mais prazer em nós e que nós vamos ficar como fugidos pelo deserto, que assim se faça, o que bem parecer aos olhos do Senhor. Amados, Davi tinha confiança. Davi era um homem que entregava a sua vida 100% a Deus. E Davi aqui ele começa novamente a entregar a sua vida diante de Deus. Porque ainda que um justo caia 7 vezes ele vai se levantar. Disse mais o rei Davi a Zadok, o sacerdote: não és tu porventura vidente? Olha, não és tu porventura um profeta? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também os vossos filhos, Aimás, teu filho, e Jonas, filhos de Abiatar. Leva contigo aqueles que têm conhecimento da casa do Senhor, do trono, das profecias. Olhai e não demorai, vá pelas campinas, pelos desertos, até que tenha boas notícias, notícias vossas. Davi aqui tinha um plano. Ele falou assim: olha, volta, Zadok, volta com Aimás, volta com Jonas, filho de Abiatar, e manda notícia do que está acontecendo. Amados, às vezes, no mundo espiritual, nós queremos até mesmo notícia do que Deus está fazendo sobre as nossas vidas. Temos que clamar a Deus em espírito e em verdade e pedir um anjo do Senhor subindo e descendo e trazendo notícia do que Deus quer das nossas vidas, ou até mesmo pedir ao Espírito Santo para dar a direção. Temos que deixar alguém no mundo espiritual levando e trazendo notícia. É o caso de Daniel. Estava na beira do rio Idequel e veio um anjo do Senhor desde o primeiro dia em que foi ouvido a vossa súplica, homem de Deus. Fui mandado para te trazer as notícias do reino. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali em Jerusalém, esperando o que ia acontecer. E seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras. E subindo ele, chorando e com a cabeça coberta, caminhava com os pés descalços, como se fosse como um sinal, meu amado, de penitência. E todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça e seguia os passos do rei, chorando sem cessar. Amado, isso é um sinal de liderança. Quando o rei estava chorando, todos estavam com ele no mesmo espírito. Então disseram a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que conjuraram com Absalão.
está entre aqueles que estão macomunando com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que torne em loucura o conselho de Aitofel. Amado, a oração do justo, ela tem muito em seus efeitos. Às vezes você tem uma pessoa que é contrária à sua vida, uma pessoa que faz oração contrária, uma pessoa da sua família que se levantou contra você. Ora por ela. Pede para Deus transformar toda a maldição da mente dela em bênção ao seu favor. E aconteceu que Davi, chegando ao cume para adorar ali a Deus, eis que Husai, o arquita, veio encontrar-se com ele com a roupa rasgada e terra sobre a sua cabeça. Husai veio para se condoer junto com Davi. E Davi disse: se passares comigo, vai ser pesado para mim. Como se dissesse: olha, eu não tenho como alimentar todo este povo. Mais um aqui, como é que vai acontecer? Como é que eu vou cuidar de todos vocês? Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu usarei e eu serei com o rei Absalão, teu servo, eu vou ser contigo, Absalão. Como fui com teu pai, como andei com ele, e agora eu serei contigo. Você vai saber tudo o que Aitofel anda dando de conselho a Absalão. Amados, Davi queria colocar mais um espia, porque este homem, Husai, era um bom conselheiro. Aitofel era um sacerdote, também conselheiro. E o que Davi queria? Davi queria colocar uma pessoa próxima para ouvir os conselhos de outro conselheiro, porque ele sabia que Aitofel era um homem astuto. Então ele manda voltar Husai. E não estão ali contigo Zadok e Abiatar, que ele já tinha mandado de volta, outros sacerdotes? E será todas as coisas que ouvires na casa do rei, como conselheiro, fala para Zadok, fala para Abiatar, fala para os sacerdotes. E eles vão pegar os seus dois filhos, Aimás de Zadok e Jonas de Abiatar, e pela mão deles, eles vão chegar até mim os avisos do que anda acontecendo no reinado de Absalão. E de todas as coisas que eles ouvirem, eu vou ficar sabendo. Amado, nem tudo é espiritual. Nós temos que saber certas coisas de uma maneira inteligente, por discernimento, para saber o que vai fazer. Husai era amigo de Davi. E ele falou: tudo bem, eu vou voltar então. E aí, Absalão entra em Jerusalém e reina. Mas mal sabe ele que Davi deixa o seu plano estabelecido em Jerusalém. Você pode até perder o trono, você pode até perder sua empresa, você pode até perder sua família, mas Deus tem um plano para restabelecer todo o reino em suas mãos, toda empresa em suas mãos, toda a família que você perdeu. Deus tem um plano e Deus vai te dar a glória da segunda casa. Será maior do que a primeira. Oh, glória a Deus! Aleluia! Graça e paz! Oh, glória a Deus! Aleluia!